Bom dia, estudantes. Nós vamos começar o curso de Mecânica Quântica 1 de forma remota novamente. Então, no princípio desse curso eu vou montar algumas pequenas videoaulas aqui, fazendo uma espécie de uma revisão do que foi visto em estrutura da matéria, mas só da parte do formalismo de Schrödinger mesmo, toda aquela parte histórica que a gente costuma estudar, né? Planck, efeito vasoelétrico, Einstein e o átomo de Bohr, essas coisas não vou rever aqui. Acho que é um assunto que vocês têm que sempre ter em mente, né? Não custa reler se as coisas não estão bem claras a aquele respeito, né? O nosso objetivo aqui vou chamar isso de introdução, né? Porque depois nós vamos buscar mecanismos mais sofisticados para tratar com mecânica quântica do que simplesmente o formalismo de Schrödinger. O formalismo de Schrödinger é importante, mas ele não é completo, não é tudo que existe em mecânica quântica, né? Como a gente vai ver durante o curso. Então, mas aqui eu vou começar uma espécie de revisão dessa parte inicial do formalismo de Schrödinger, mais ou menos no nível um pouco mais baixo, assim, de estrutura da matéria, para a gente não partir do nada muito rapidamente, tá certo? E depois nós vamos sofisticar essas coisas, introduzindo as ferramentas adequadas mesmo, modernas, para se trabalhar com mecânica quântica, ok? Então, só para fazer uma abordagem rápida aqui, né, a gente tem que estruturar a física a partir da física clássica, né? Quando você está tratando de fenômenos clássicos, massa grande em geral, você está falando de partículas, né, ou corpúsculos, depende da maneira que você quer dizer. E o que nós temos são algumas abordagens para tratar de problemas que envolvem partículas segundo o ponto de vista newtoniano, tá certo? Nós podemos buscar uma abordagem segundo a lei de Newton, né? F igual a dp dt, ou uma abordagem escalar, né? Escrevendo uma newtoniana do teu sistema, ou uma lagrangiana, tá certo? Que são abordagens todas complementares, né? Que levam aos mesmos resultados, evidentemente, são abordagens possíveis. O objetivo, né, quando você está tratando de física clássica, é determinar as equações de movimento, né, que são um conjunto de equações diferenciais envolvendo posição e velocidade, por exemplo, ou posição e momento, né, depende da abordagem que você está fazendo, momento linear, momento angular. Essas equações de movimento têm como solução as equações horárias, né, que são a solução global do teu sistema, uma vez determinadas como que o sistema está se movimentando ou não está se movimentando, né, no caso do problema estático. Okay? Você tem o teu problema físico resolvido, né? Então, você determina x de t, y de t, etc. E, por exemplo, o momento px de t, py de t, ou vx de t, vy de t, dependendo da abordagem que você está tratando. Okay. Então, determinado problema, determinado tipo de interação que a tua partícula está sofrendo, né, tipo de força, ou aqui potencial, quando você está numa formulação escalar, né, de energia, aqui potencial que a partícula está submetida, você vai obter um conjunto de equações diferenciais, aqui de primeira ordem ou segunda ordem, dependendo da abordagem, vai obter soluções e o teu problema físico está resolvido no final das contas, né, todas as perguntas estão resolvidas. Então, questão determinística, né, no sentido de que você pode seguir as trajetórias dos objetos no tempo e no espaço, tá certo? Também dentro da física clássica, né, fenômenos ondulatórios clássicos, a abordagem é você montar uma equação de onda. Aqui eu estou escrevendo uma equação de onda em uma dimensão, mas isso aqui poderia ser um laplaciano em 3 dimensões. Isso aqui é a velocidade que tem as propriedades dentro da velocidade, estão as propriedades do meio onde a onda está
se movimentando, estão embutidas aqui dentro, né? Então você tem essa equação diferencial de segunda ordem no tempo e no espaço, né? O objetivo é resolver essa equação, quer dizer, uma vez descrito o teu problema, né? Teu objetivo é determinar quem é essa função de onda clássica aqui, e a partir dessa função de onda clássica, um acorde, por exemplo, ou uma onda que está se propagando na água, etc, etc, certo? Dependendo do problema que você está, você vem e pode tirar as informações, e as informações estão contidas dentro da função de onda clássica, né? Nesse caso, você faz operações em cima dessa função de onda, por exemplo, fazendo derivadas, etc. Você pode tirar a velocidade em um ponto específico, em cima de uma corda, você pode tirar a velocidade da onda, a energia cinética que está contida numa corda, ou a energia cinética sendo transportada por uma onda, etc, 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 certo? Então as informações, elas vão estar contidas. O procedimento, então, é resolver essa equação diferencial, determinar qual que é a função de onda, a partir da função de onda tirar as informações físicas, ou seja, os observáveis, né, que te interessam, ok? Nunca esquecer que a equação de onda clássica, existe a equação de onda clássica para o campo eletromagnético, que no fundo ele tem aparência matemática parecida aqui embaixo, você tem a velocidade da luz no meio, por exemplo, né? Então, a equação de onda clássica, você nunca esqueça que ela é derivada do formalismo newtoniano também, né? Ela pode ser derivada, no caso mais simples, a partir da segunda lei de Newton e etc. Então, faz parte do mundo clássico, mas isso tem uma separação muito bem clara, né, do que é um fenômeno ondulatório, que você busca os meios contínuos, né, você busca essa formulação, ou se você está abordando uma questão de corpúsculo, né, você busca essa formulação, você vai resolver o seu problema dessa maneira. O que acontece que com o desenvolvimento lá no início do século dos princípios, né, da mecânica quântica, você chegou a um conceito de dualidade onda-partícula. A dualidade onda-partícula, né, que é um postulado de De Broglie, ela implica que os fenômenos quânticos, né, eles não estão contidos nem dentro dos fenômenos ondulatórios clássicos, nem dentro dos fenômenos corpusculares clássicos. A dualidade implica uma outra categoria aqui, tá certo? Então, qual é a abordagem nesse caso? Quando você está no universo quântico aqui, ou seja, onde a dualidade é válida, uma maneira de atacar um problema, né, ou a maneira correta de atacar o problema, não é a única, uma delas, é você usar a equação de Schrödinger. Então, no fundo, a equação de Schrödinger ela é o correspondente para a mecânica quântica do que seria a segunda lei de Newton, ou o formalismo newtoniano ou lagrangiano na mecânica clássica, ou a equação de onda na mecânica clássica, tá certo? É a equação de partida para você tirar informações a respeito do comportamento quântico das partículas, tá certo? Então, a nossa ferramenta, essa não é a única, né? Como eu disse, isso é só uma breve introdução. A nossa ferramenta aqui é a equação de Schrödinger. Assim como na mecânica clássica você pode tratar uma partícula via segunda lei de Newton, via formalismo hamiltoniano, via formalismo lagrangiano, no fundo a mecânica quântica você pode fazer abordagem via Schrödinger, via Heisenberg, via interação e etc. Existem várias formulações possíveis, tá? Então a equação de Schrödinger ela vai te dar como resposta, né, uma coisa que a gente chama uma entidade matemática, né, que é a função de onda. A função de onda ela funciona como se fosse uma representação matemática da tua partícula, né? Ela vai conter as informações
postulado isso, que ela vai conter todas as informações observáveis a respeito do teu sistema físico que você está estudando, né? Então você tem a equação, tem a função de onda, e a partir da função de onda você vai poder tirar as informações, os valores médios, etc, etc, que estão disponíveis fisicamente dentro do seu sistema que está sendo estudado. Então, no fundo, em mecânica quântica, você vai fazer da mesma maneira que mecânica clássica, você vai definir qual é o teu objeto, né, de estudo, evidentemente, que tipo de interação esse objeto está sujeito, ou seja, quais são as forças, no final das contas, apesar de você trabalhar num formalismo que interessa é o potencial, né? Esse potencial e força são correlacionados. Então, você determinado isso, né, você escreve a equação de Schrödinger, a partir da equação de Schrödinger determina qual é a função de onda, e a partir da função de onda você tira as informações que são permitidas, né, que são acessíveis a você dentro do contexto da mecânica quântica. Ok? Bom, então a gente vai começar aqui nessa introdução então a dar uma revisada, né, uma olhada novamente na equação de Schrödinger. Eu vou enxergá-la como um postulado, não vou ficar discutindo motivos que levaram Schrödinger a escrever, etc, etc. Um sistema mais axiomático, digamos assim. Então, o que a gente precisa primeiro definir qual é o problema que nós estamos estudando. Da mesma maneira que em física clássica. Isso significa dizer que partícula você vai estudar, qual é a massa dessa partícula, quais são as condições de movimento que ela vai ter, né, se ela está restrita a uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, e que tipo de interação ela vai estar submetida, ou seja, mesmo que você faz em física clássica, tá certo? Esse é o início básico de tudo. Uma vez definido isso, a equação de Schrödinger, o formalismo de Schrödinger está estruturado de uma maneira que você precisa conhecer a Hamiltoniana do teu sistema. Conhecer a Hamiltoniana, para quem não fez mecânica analítica e está fazendo esse curso, é saber escrever a energia mecânica do teu sistema, mas essa energia mecânica, aqui a Hamiltoniana nem sempre é energia mecânica e tal, mas vamos simplificar. Essa energia mecânica, ela tem que estar escrita em termos do momento da partícula, seja Px, Py, Pz, dos momentos, pode ser momento angular, momento linear, e da posição. Não em termos de velocidade, tá certo? Porque você tem a energia cinética, ela pode ser escrita como um meio de m, se for uma dimensão só, que vx quadrado, mas se eu escrever px igual a mvx, eu posso escrever energia cinética em termos de, classicamente, né, em termos de px quadrado sobre 2m, tá certo? Então, no formalismo de Schrödinger, nós temos que sempre escrever a energia mecânica em termos do momento linear ou do momento angular, se for o caso. Quem já fez mecânica analítica sabe que você tem que escrever a lagrangiana clássica da partícula, ok? Do sistema, a lagrangiana não, desculpe, a hamiltoniana clássica do sistema, e depois fazer o processo que a gente vai discutir aqui. Então, uma vez definido qual é o teu problema, você vai escrever essa função energia, que eu estou chamando aqui, a gente chama de H, de hamiltoniana. Ela é uma função de posição, que eu vou colocar uma dimensão só, e, por exemplo, momento linear, tá certo? H de Px. A energia mecânica, uma função aqui, né, de x e p, ela é
a energia cinética mais a energia potencial. Aqui eu vou pensar em energia potencial só dependendo da posição, para não complicar de início as coisas. Então, a energia cinética, escrita em termos de momento, por exemplo, para uma dimensão, ela é simplesmente dada dessa forma, né? Então, que unidimensional, a tua função hamiltoniana aqui, ela é px ao quadrado sobre 2m mais v de x, ok? Então, quando você vai abordar o problema, você precisa primeiro escrever a energia mecânica. Se for no caso unidimensional com potencial simplesmente dependendo da posição, assim, ela está escrita aqui, tá certo? Isso aqui é clássico, forma clássica de abordar. Aqui só um adendo, nem sempre é possível escrever essa hamiltoniana dessa maneira, por quê? Porque nem sempre dá para escrever a equação de Schrödinger no final das contas, ou escrever a função de onda dessa forma aqui, porque nem todas as situações de mecânica quântica permitem ter esse similar clássico aqui, tá certo? Existem grandezas que não têm similar clássico, elas só podem ser abordadas a partir da mecânica quântica. Então, nesse caso, você vai precisar de uma outra formulação que não a formulação de Schrödinger. Por isso que eu estou dizendo que só estou fazendo um inicial aqui, para depois a gente ir mais longe, tá certo? Isso aqui não encerra as coisas. Então, tá, o nosso procedimento para tratar um problema é escrever a função hamiltoniana aqui, das coordenadas e dos momentos, ok? E aí, fazer um procedimento, que é um procedimento por aqui, pode pensar que isso é postulado, que é fazer um procedimento que chama usar as regras de quantização. Regras de quantização. O que são essas regras? Que você vai transformar essa função hamiltoniana clássica aqui num operador hamiltoniano. Então, a função, por que é uma função? Porque isso aqui é uma variável contínua aqui, isso aqui também, né? Pode ser dependendo do tempo aí. Então, isso aqui é uma função, né? Sob o ponto de vista clássico. Nós vamos transformar essa função num operador, que no caso da equação de Schrödinger vai ser um operador diferencial. Então, escreve a energia clássica da partícula e usa as regras de quantização para transformar essa grandeza num operador. Quais são as regras? As regras são que x, aqui é o clássico, no sentido x, a posição 10 metros da partícula, essa função x de t aqui, ela vira x operador. Ou seja, diretamente, se bem que a identificação dessas duas coisas, a interpretação dessas duas coisas são bastante distintas, tá certo? Isso aqui é um operador multiplicativo e etc. Isso aqui é a posição em função do tempo, ok? E que o momento px, ele vira menos IH cortado dx. Então isso aqui é um operador diferencial, um momento linear, e x é um operador multiplicativo que classicamente representaria a posição da partícula, ok? Depois a gente no futuro vai rediscutir essas coisas de uma maneira mais sofisticada. Isso vale também, por exemplo, x vai a x, y vai a y, z vai a z. Então, y vai a y, z vai a z, px y vai a
menos I, H cortado D, DY, PZ, DDZ e assim por diante. E grandezas compostas vão ser com a composição também, como por exemplo o momento angular é R vetor P, né? Você vai compor, quando você fizer a regra de quantização, basta você saber essa regra aqui e as demais grandezas clássicas você vai construir como operadores a partir dessas regras simplesmente. Tá? Depois a gente vai ter bastante tempo para estudar essas coisas. Então, para isso não ficar muito abstrato, vamos só pensar numa situação específica. Você tem uma partícula, tem massa M aqui, ela está restrita a se movimentar em uma dimensão, ou seja, só pode se movimentar em cima de uma reta, e está, por exemplo, sujeita a um potencial V de x igual a um A vezes x. Tá certo? Como um potencial MGH, né? Potencial gravitacional, por exemplo, né? Seria desse tipo aqui, linear na posição. Ok? Então, é unidimensional, né? Hamiltoniana, ou seja, a energia mecânica que essa partícula vai ter, H de x px, vai ser a energia cinética, que vai ser px quadrado sobre 2m, mais a energia potencial, que vai ser AX. Isso aqui é a função energia clássica do sistema. Eu quero agora fazer essa função hamiltoniana virar um operador no contexto de mecânica quântica. Então eu preciso saber quem que é px ao quadrado. A regra é que px vai em h cortado ddx. Então, note, isso aqui é um operador diferencial, então não é elevar ao quadrado isso aqui, é atuar ele duas vezes, tá certo? Ou seja, px ao quadrado, px vezes px, vai ser feito menos i h cortado d dx vezes menos i h cortado d dx. Okay? Então, px ao quadrado vai a... Isso aqui dá menos h cortado ao quadrado, e isso aqui é atuar a derivada duas vezes, ou seja, a segunda derivada parcial, d2 dx2. Ok? Então, e x vai a x, tá certo? Então, o operador, h operador agora, que nós precisamos para construir a equação de Schrödinger, h operador vai ser igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né? 2m aqui repetido, d2 dx2 mais ax. Ou, em termos gerais, em uma dimensão vai ser sempre menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 dx2 mais o potencial. Tá certo? Esse, se o potencial for um potencial simplesmente dependendo da posição, né, vai ser sempre menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 dx2 mais ax. Ok? Pois bem, quem é a equação de Schrödinger? A equação de Schrödinger é postulada, né? E ela é dada por uma equação do tipo H, escrito na forma de operador, atuando numa psi de x e t, onde essa psi é a função de onda que vai representar a partícula e carregar as informações da partícula. H na forma de operador, aqui eu estou em uma dimensão, da psi de x e t, é igual a i h cortado d psi de x e t dt. Ok? Note que quando eu uso esse H operador aqui, aparece uma
segunda derivada em relação à posição dessa função de onda, né? Mas no termo de potencial, se o potencial fosse nulo, por exemplo, você teria esse termo aqui atuando na função, é igual a H cortado de psi dt em primeira ordem. Se você olhar lá na equação de onda clássica, essa derivada aqui em segunda ordem, né, no tempo. Ok? Mas essa função de onda pode ser imaginária ou real e etc, etc, etc. Isso tudo a gente vai estudar com bastante detalhes. Tá certo? Então eu acho que isso aqui vocês já viram em estrutura da matéria 1, né? Você tem a equação de Schrödinger aqui escrevendo explicitamente, né, para um caso geral, unidimensional. Então você teria menos h cortado ao quadrado sobre 2n, d2 dx2, isso aqui representando o operador de energia cinética, atuando em psi de x e t, mais um potencial unicamente dependendo da posição, aqui v de x, psi de x e t, igual a IH cortado de psi de x e t dt. Então essa equação diferencial, uma vez definido quem é o potencial, a massa da partícula, se o movimento é unidimensional, ela tem como solução a função de onda, e a função de onda é a entidade matemática que vai conter as informações físicas a respeito do teu sistema, e a partir de determinados tipos de operações você pode retirar essas informações, que são as informações que estão quanticamente disponíveis para você, ok? Então, essa equação é a equação básica, no nível mais simples, por um problema unidimensional, é a equação básica da mecânica quântica, né? Ok? Só um detalhe aqui, abrir um parênteses. Quando o teu sistema pode estar evoluindo no tempo, né? Então essa psi de x e t é uma função de posição e do tempo, como uma função de onda clássica, também uma função de posição e do tempo. Os operadores, no formalismo de Schrödinger, esses operadores não são, esse x aqui não é uma função do tempo, ele é um operador x, tá certo? Ele não depende do tempo, ele é fixo no tempo. Toda a informação temporal é carregada pela função de onda, ou seja, a função de onda evolui. X não depende do tempo, tá certo? Existe uma outra formulação, que é Heisenberg, que isso muda, mas na formulação de Schrödinger, X é um operador fixo, tá certo? Então, é isso que eu quis dizer. Quando você está fazendo a transformação de X para X operador, parece que não tem nada, mas tem, porque esse X aqui não é uma função do tempo, ele é um operador X multiplicativo, etc., mas não é independente do tempo nesse caso de Schrödinger, ok? Pois bem, quando você vai olhar para essa equação diferencial aqui, aí vem técnicas matemáticas, né? Resolver equações diferenciais parciais é sempre uma coisa complicada, mas essa equação ela é facilmente separável nesse caso específico aqui, em que o potencial é um potencial simplesmente v de x, tá certo? Então, para separável, ou seja, numa parte só espacial e numa parte só temporal. Para fazer essa separação de variável, aqui, essa separação de parte espacial e temporal, essa função é separável por produto, ou seja, você pode escrevê-la como sendo uma função puramente espacial, psi de x, vezes uma função puramente temporal, psi de t, ou seja, o resultado dessa equação desse tipo para esse potencial aqui, ele pode ser escrito como um produto de uma função de x vezes uma função de t. Quando você aplica essa função tipo tentativa aqui na equação de Schrödinger, você vai ficar com menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 dx2,
si de x ni de t. Esse operador, né, diferencial vai atuar aqui, mais v de x ni de t igual a IH cortado b dt de φ de x ni de t. Okay? Como essa função aqui só depende de x e é só de t, essa derivada em relação a x só vai agir aqui. O v de x é meramente multiplicativo, certo? Então ele pode multiplicar em qualquer parte aqui. E desse lado, essa derivada em t só vai atuar nessa função. De modo que eu posso reescrever isso aqui assim, né? Como isso aqui só depende de x, ele vai virar uma derivada total da função de t, e aqui eu vou colocar uma chave aqui, né? Aqui já foi realizada a derivada aqui dentro, e esse mi aqui ficou multiplicando por fora. Aqui mesma coisa, né? Eu posso escrever de x si de x, isso é só uma multiplicação, colocar o mi de t por fora. E aqui essa derivada zero, só não age aqui, como ela é parcial, né? Então você vai ficar com d i de t dt vezes si de x. Então, para separar em parte espacial e temporal, eu posso dividir pelo produto delas duas, né, que vai cortar essa, cortar essa aqui vai ficar sendo multiplicado por 1 sobre... vou multiplicar, né, essa equação por 1 sobre si de x vezes mi de t, dos dois lados. Ela vai cortar aqui e aqui, né? Essa derivada está feita aqui dentro, né? A mi de t vai cortar aqui e aqui, e a si vai cortar aqui, ok? De modo que daí fica separado já. Resultando, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2n d2 si de x dx2 mais v de x si de x, tudo isso, desculpa, deixa eu abrir aqui assim, tudo isso 1 sobre si de x, cortando o mi, né? E aqui IH cortado de si de ni de t dt 1 sobre mi de t. Okay? Tudo que está aqui desse lado é função de x, tudo que está desse lado é função do tempo. Okay? Como isso tem que ser, essa igualdade é válida para qualquer x que você escolher e para qualquer t que você escolher. Independentemente do ponto x que você está levando em consideração, isso tem que ser igual a isso. A única maneira disso se realizar, né, se eu escolho... Isso é válido para qualquer t. Eu escolho qualquer t, ele tem que ser igual do outro lado a essa função para qualquer x. O único jeito disso se realizar é que ambos os lados sejam iguais a uma mesma constante. Ou seja, que isso seja igual a constante e isso seja igual a uma mesma constante. Tá certo? Aí você garante que para qualquer posição x e para qualquer posição t, o valor vai ser o mesmo, porque ambas... Isso não é igual a uma função, isso é igual a uma constante e isso é igual a uma constante, tá certo? Então está separada a função, isso aqui vai ser igual a uma constante, eu vou multiplicar essa função do outro lado por essa constante, tá certo? Aqui a escolha dessa constante é a energia mecânica, o número energia mecânica, não o operador energia mecânica, o número energia mecânica, ou seja, 5 joules, que a partícula tem, 15 joules ou sei lá o que, tá certo? O número energia, tá certo? É a função, é a constante de separação dessa equação. Não vou entrar em detalhes aqui porque que eu sei que é energia, porque a gente vai ver isso detalhadamente depois, tá certo? De toda maneira, quando eu faço isso, então, eu obtenho a equação
E, isso aqui é um número, psi de x. Então, nesse caso do potencial não depender do tempo, a equação de Schrödinger é separável dessa forma, tá certo? Isso aqui é chamada equação de Schrödinger independente do tempo. E nesse caso, a parte que diz como é que a função de onda está evoluindo no tempo vai estar desse lado aqui também, igualando isso a a constante E. Então eu vou ter IH cortado, dni de t dt igual a E vezes ni de t. Isso aqui é uma equação diferencial em primeira ordem, né? Tem solução bastante simples. Você pode conferir se você ainda não resolveu. Isso aqui tem solução simplesmente I, E, T sobre H cortado. Um sinal negativo. Esse menos aqui, esse passa para baixo e vai para cima, sinal negativo. Então, nesse caso mais simples possível, como a nossa função de onda orbital é psi de x e t é o produto delas, a função de onda, uma partícula unidimensional sujeita a esse cara aqui, ela vai ter essa forma vezes uma exponencial de e na i, e, t sobre h cortado, onde a psi de x vai ser a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, tá certo? O que a gente vai ver é que a solução dessa equação aqui, que evidentemente depende de qual potencial que a partícula está sujeita, né? Pode estar descendo uma rampa, pode estar dentro de uma parábola, sei lá, depende do potencial que ela está sujeita. Essa solução, quando resolvida essa equação diferencial, você vai obter, na verdade, infinitas soluções possíveis, dependendo do tipo de situação. Essas infinitas soluções possíveis podem ser discretas, no sentido de que elas vão depender de um número, que a gente chama de um número quântico, né? De tal maneira que só vão existir soluções para determinados números quânticos, ou ela pode ser contínua, no sentido de que existem infinitas soluções contínuas para esse problema, tá certo? São problemas em que a partícula pode se deslocar de menos infinito a mais infinito, você vai ter soluções contínuas. Se a partícula está restrita no espaço, você vai ter soluções quantizadas, no sentido de que essa energia que vai aparecer aqui, ela não vai poder assumir qualquer valor, tá certo? Daí que vem o termo teoria quântica, né? Isso, a primeira percepção disso veio do Planck, quantizando os osciladores harmônicos que emitem a radiação dentro de uma cavidade, lá para explicar a radiação de corpo negro. Depois o Niels Bohr com a quantização do átomo de hidrogênio, né, para explicar o espectro discreto de raias que um gás emite e etc. Então a solução dessa equação, ela vai depender do potencial e ela tem características próprias. O que é interessante para a gente ver aqui, seguinte, a questão da evolução temporal, a gente vai ter um capítulo próprio para isso, tá certo? A gente vai parar nela aqui e depois a gente vai retornar. Essa equação aqui, então, se você olhar para ela, o que está escrito aqui é justamente a hamiltoniana em forma de operador atuando na psi, tá certo? Ou seja, posso reescrevê-la, né, como sendo H, operador, atuando em psi de x, e do lado de cá eu tenho E, psi de x.
Ó, operador atuando na função me leva. Isso aqui é E número, repetindo, isso aqui é 10 joules, certo? Isso aqui é um número, me leva a número vezes a própria função, a mesma função. Aqui é psi e aqui está a mesma psi, tá certo? Essa estrutura matemática aqui, a gente chama de, quando isso aqui é um operador, a gente chama de equação de alto valor. Vocês fizeram álgebra linear e vocês lembram, você tem uma matriz que é um operador atuando um vetor, isso leva a um número vezes o vetor, isso chama de equação de alto valor, e esse vetor a gente chama de autovetor do operador, que é aquela matriz que está lá, e aquele número que aparece na frente a gente chama de autovalor do operador. Aqui em mecânica quântica, então, quando você tem uma equação de Schrödinger independente do tempo desse jeito aqui, você tem aqui a psi, a gente diz é a autofunção de H, que é o operador, e o E, ou os E's, né, porque você pode ter vários autovalores. No caso de álgebra linear, de uma matriz, você vai ter um número de autovalores dependente da dimensão daquela matriz. Então você pode ter vários autovalores. Para cada autovalor há um autovetor. Mesma coisa aqui, cada um dos E's que aparecerem aqui, ou cada uma das soluções possíveis para essa equação, vai ter uma autofunção e um autovalor correspondente àquela autofunção. Então, E é a autoenergia de H. Tá certo? Então, a essa autofunção, φ aqui corresponde a um autovalor E, que é a energia da partícula associada àquele estado psi. Tá certo? Então, quando você está resolvendo a equação de Schrödinger independente do tempo, a solução é uma autofunção do teu sistema. E o valor que vai aparecer aqui é o autovalor, no caso aqui, o autovalor de H é a autoenergia, tá certo? O autovalor de H é a autoenergia. Essa equação pode aparecer com outros operadores, ok? Não é só isso, isso vai aparecer em outras circunstâncias, como a gente vai ver. Por exemplo, você poderia ter um momento angular atuando numa função y aqui, me levando a um L vezes y, significa que se o momento angular é um operador, y é a autofunção do momento angular, e esse L aqui é autovalor do momento angular, tá certo? Então não tem só essa tipo de função aqui, né? Você tem outras, qualquer operador aqui atuando numa função que obedeça a essa forma matemática aqui, vai ser uma equação de alto valor também. Nesse caso, então, a equação de Schrödinger é uma equação de alto valor, tá certo? Cuja solução, autofunção e autoenergia, ok? Então, essa é uma noção inicial básica. Na próxima videoaula a gente vai trabalhar um pouco mais com isso, vamos resolver um probleminha ou dois aqui, de altos valores aqui da função, tirar informações e etc. Tá certo? Por enquanto era isso. Obrigado.